Olá para todos, eu sou o professor Gustavo e eu vou falar um pouco sobre quadrinhos entre a arte e a educação. Eu sou mestre em História Contemporânea pela Universidade Federal Fluminense, pesquisador de quadrinhos há cerca de 10 anos e a gente vai ter bastante coisa para conversar nesse momento. Antes de mais nada, eu acho que a gente precisa conversar um pouco sobre o que é arte e a gente vai dar início a isso debatendo um pouco a frase do historiador da arte, provavelmente o mais célebre historiador da arte, Ernest Gombrich, esse nome complexo que eu nem sei se eu estou falando direito. Vocês estão vendo aqui em cima de mim e ele fala assim: não existe uma coisa chamada arte, só existem artistas. Porque na verdade o conceito de arte é muito vasto. E basicamente, como ele está ligado ao contexto de sua produção, ao contexto humano de sua produção, a arte é o produto do artista, seja esse artista quem for. Então vamos analisar aqui duas pinturinhas, duas obras de arte que são bastante exemplares para poder explicar isso que a gente está falando. Primeiro a gente está vendo esse belo cavalo chamado Vizir, que era o cavalo do Napoleão. Lembra da piada? Qual é a cor do cavalo branco do Napoleão? Então o cavalo do Napoleão não era exatamente branco e o nome dele era Vizir. De toda forma, a gente pode garantir para vocês que isso é um cavalo, correto? É uma obra de arte, digamos, realista. E aqui eu não estou falando de períodos de arte, literatura. É uma obra de arte que tenta representar de uma maneira fidedigna aquilo que ela está vendo, aquilo que ela está desejando. Então é uma obra real, realista. E aqui a gente tem um outro quadro, esse de Picasso, que também é um cavalo. Só que se a gente for analisar, não é uma obra de arte que se proponha a representar o chamado real. Então, ambas são obras de arte porque elas são produzidas por artistas, independente se ela alcança um êxito de realidade. O mesmo vai se direcionar quando a gente fala sobre qualquer outra forma de arte. A gente tem até algum debate hoje em dia sobre pessoas que falam como se existisse uma alta arte, uma alta cultura, uma obra de arte produzida para uma elite e uma obra de arte produzida pelas classes sociais mais baixas e como se isso fosse escalonado. E isso não existe. Existem obras de arte e aí você, como aquele que vai degustar a obra de arte, você pode ter o seu gosto e sua preferência, nada impede isso. Agora, não existe isso de música clássica ser muito bom, ser uma obra de arte para alta cúpula, uma obra de arte de elite, enquanto o funk é uma obra de arte inferior. Não existe obra de arte inferior, não existe como se qualificar a arte. Isso porque uma obra de arte é toda manifestação de ordem estética ou comunicativa realizada por meio de uma grande variedade de linguagens. Uma obra de arte é tudo que é produzido pela humanidade, por uma pessoa, delimitando-se apenas modalidades, linguagens, as quais a gente pode enumerá-las. Isso porque, na verdade, existe essa numeração. Todos vocês já ouviram falar de sétima arte, por exemplo. Porque quando foi criado o cinema, foi desenvolvido um manifesto que qualificava em ordem mais cronológica do que qualquer coisa, né? A primeira arte seria a música, os sons, os instrumentos musicais, seria aquela arte audível, digamos assim. A segunda arte é o teatro criado na Grécia Antiga e que hoje, contemporaneamente, ainda continua sendo uma arte privilegiada até certo ponto, uma arte que é vista por tantas pessoas. Depois nós temos a pintura, o desenho, nós temos as artes gráficas. Em seguida vamos ter a escultura, digamos, a arte que tem um volume. E aí vamos ter tanto a escultura em pedra, em mármore, quanto em bronze, todos os modelos de escultura. A quinta arte é a arquitetura, a sexta arte é a literatura, é a arte escrita, é a poesia, e a sétima arte é o cinema, como todos vocês já sabiam. Essa foi fácil, né? E aí a gente continua tendo essa lista. Na verdade, o manifesto inicialmente só enumerava elas 7. Mas aí, mais contemporaneamente, a gente chega à oitava arte, que seria a fotografia, e a nona arte, que são os quadrinhos, também chamados de artes sequenciais. Eu vou explicar já por quê. Você vai continuar essa lista depois. Aqui, como não nos cabe aqui, eu parei pelo quadrinho mesmo. Mas você vai ter os games sendo considerado arte hoje e a arte digital também. Tem gente que fala até em uma arte circense dentro dessas listagens.
Então esse conceito é realmente bastante aberto e não nos cabe aqui nem cogitar e esgotá-lo nesse tipo de apresentação. E aí, primeiro eu quero debater um pouco com vocês isso da gente estar falando aqui que quadrinho é arte. Porque quando a gente pensa em arte, por mais que não exista uma arte de alta e uma arte de baixa categoria, de baixa qualificação, muitas vezes o quadrinho passou por períodos onde ele tinha um verdadeiro desprestígio. Isso acontece principalmente durante os anos 50, quando são publicados uma série de artigos, uma série de trabalhos que equiparavam o quadrinho, que na verdade associavam o quadrinho a diversos problemas juvenis. Isso levou o quadrinho a ser considerado durante muito tempo como uma espécie de sub-arte, uma arte inferiorizada. Lembrando novamente, não existe isso. Mas no mainstream, né, na visão geral do povo, ele tinha essa qualificação. E até certo ponto a gente tem que, na verdade, desconstruir algumas noções que ainda existem. Por exemplo, dizendo que o quadrinho ainda estaria ligado apenas a um mercado infantil ou infanto-juvenil. Não, você tem inúmeras obras de artes em quadrinho que são focadas no público adulto, com temas mais maduros, com debates mais preciosos que podem ser tirados dali. Assim como você tem o quadrinho infantil, que ainda tem o seu papel e a sua importância, e a gente vai falar um pouco dessa importância nesse momento. E já que a gente está falando disso, nós precisamos definir, dizer para você agora, que não conhece, que não sabe do que a gente está falando direito, que só viu o quadrinho na própria infância, o que é um quadrinho? O que define um quadrinho e separa ele de outras linguagens? A gente costuma brincar, dizer que o que define o quadrinho é a interseção entre os quadrinhos, entre os requadros que compõem uma narrativa. Como assim? Vamos falar de uma maneira mais popular? Aqui nós temos um quadrinho. Esse quadrinho é desenhado e escrito por um rapaz chamado Rafael Fritzen, e ele está publicado no livro O Mundo em Preto e Branco. Você também encontra ele no Instagram, tá? É um rapaz, como todos nós. Na verdade eu escolhi isso por uma questão de identificação mesmo, minha e eu acredito de todos vocês que estão vendo esse vídeo nesse momento. E esse menino, no primeiro quadrinho, fala: eu finalmente recebi o meu salário. Dia do pagamento é um dia maravilhoso para todos nós. De repente aparece um outro personagem e aí o rosto dele está representado com a palavra contas. E ele já dispara um soco no nosso protagonista, que deixa cair o salário, as contas pegam o salário dele e vão embora, deixando o menino no chão. Essa é a narrativa dessa tirinha, desse quadrinho que está disposto aqui pra gente. Qual é a grande diferença narrativa aqui? É que existe um espaço entre esses requadros que apresentam essas imagens, e é nesse espaço que vai viver o quadrinho. Porque o quadrinho é uma arte que chama o seu público a completar as ações. Ela é uma arte extremamente interativa. Obviamente você pode olhar para qualquer obra de arte e ficar fabulando o que aconteceu até chegar naquele momento. Mas o quadrinho ele te obriga a fazer esse processo. Vamos voltar. No primeiro quadro, ele acabou de receber o salário dele. No segundo, já apareceu as contas e ela já bateu nele. A ação dela surgir, dela aparecer, dela fechar a mão e dar um soco na cara dele e depois ele cair no chão, tudo isso aconteceu entre um espaço e outro. E esse espaço, esse intervalo de espaços, é o que a gente chama de sarjeta. E é a sarjeta que vai definir o que é o quadrinho. Diferentemente da charge, diferentemente de outros desenhos estáticos, a narrativa visual ela é interposta por um espaço em branco que define o quadrinho, chamando o seu leitor para participar daquela ação. E aí nós temos a pergunta: como começou o quadrinho? Qual a sua história? Então, para falar de quadrinho, a gente primeiro tem que entender que essa forma de narrativa ela vai acontecer paulatinamente, vagarosamente, geralmente ligado aos jornais. O objetivo aqui também não é esgotar o debate sobre o contexto de criação de quadrinhos, mas tradicionalmente a gente costuma colocar 3 pontos fundamentais para a criação do quadrinho no Ocidente. A criação do quadrinho no Oriente vai seguir outra linha, outro pensamento,
que também não vai caber tanto aqui, onde a gente está tentando debater isso não. Então, primeiro, a gente tem um quadrinho chamado Monsieur Vieux Box, na Suíça, em 1837. Então, ali no século XIX, Rodolphe Töpffer começa a usar alguns elementos do que vai se tornar o quadrinho moderno. Por isso que a gente sempre registra ele ali. Outro dos seus, digamos, pais fundadores dos quadrinhos vai ser o ítalo brasileiro. Exatamente, o Brasil tem uma grande importância nisso. E ele é Angelo de Agostini, que trabalhava na Revista Ilustrada. Então, quem já pegou algo sobre história aqui no período imperial vai ver que existia a Revista Ilustrada. Então, por exemplo, quando a gente fala lá em história da derrubada da cabeça de porco, ali dos cortiços, no iniciozinho da República, você também vai ter a Revista Ilustrada, que era uma revista de grande rodagem aqui no Rio de Janeiro, aqui no Brasil. Era uma revista muito importante lá. O ítalo brasileiro Angelo de Agostini começa uma produção de quadrinhos. E aí eu estou botando entre aspas, porque ainda não é exatamente quadrinho moderno, você ainda não tem determinados elementos, por exemplo, os balões ainda não existem, as falas são dispostas embaixo, e ele cria As Aventuras de Nhoquinho em 1869. Entretanto, um pouco depois, convencionou-se, mais ou menos assim, no estudo dos quadrinhos, de que o primeiro quadrinho moderno surgiu nos Estados Unidos, até por uma questão industrial, porque a indústria dos quadrinhos vai ser batida, vai ser direcionada principalmente a partir do que os Estados Unidos vai fazer, com associações de tiras e de quadrinistas ligados aos jornais, através do trabalho de Richard Offcourt no Menino Amarelo, The Yellow Kid. Isso em 1895. Então, já no finalzinho do século XIX, começa o que nós vamos chamar de quadrinho moderno. Embora, de novo, alguns elementos narrativos só vão surgir e se solidificar, se amadurecer com o passar do tempo. E para além de se constituir como uma obra de arte, o quadrinho tem um potencial gigantesco para a sala de aula, além de ser, é óbvio, um encanto muito grande para diversos alunos e que o professor deve sim utilizar. Primeiro, antes de mais nada, precisamos ter alguns cuidados, tá? Primeiro de todos os cuidados que o professor precisa ter para poder usar quadrinho é ler quadrinho, é conhecer quadrinhos, é estar atento ao mercado. E aí eu vou dar alguns exemplos durante a nossa aula de como ele pode fazer isso, para que ele possa estar, digamos, atualizado no meio, para poder trazer o melhor para a sala de aula e adequar isso para o que ele costuma trabalhar, para a disciplina dele, principalmente a disciplina que ele venha a trabalhar. Para falar desse potencial, eu vou dividir em dois momentos. O primeiro é onde a gente vai falar do quadrinho na sala de aula, ou seja, do quadrinho sendo levado pelo professor até a sala de aula. E nós começamos pelas tirinhas. Eu me lembro de quando eu era adolescente, quando eu ainda estava lá no Fundamental 1, no Fundamental 2, eu adorava pegar os livros de português e ficar só lendo os quadrinhos. Minha mãe é professora de português e às vezes eu pegava os livros dela para poder ler as tirinhas. Então a gente não pode falar que o uso de tirinha em sala de aula é algo exatamente inovador. Até tem rolado um meme recentemente que brinca exatamente com isso, que ele fala da tríade que sempre invade as nossas provas, os nossos trabalhos aqui no mercado, aqui na educação brasileira, que é Calvin e Haroldo, que é a Agar, o Terrível, e a Mafalda, que aqui fica a efeméride recente do falecimento do seu criador, o Quino, né? Realmente, esses três e alguns outros se repetem constantemente em nossas provas, em nossos livros didáticos. E eu não questiono, de fato, é importantíssimo. Mas apesar disso, essa brincadeira que o meme traz até, ele demonstra que existe um monotema até certo ponto. Então é importante que a gente tente variar o conteúdo e principalmente tentar conversar com o nosso aluno, com aquilo que ele está vendo. E aqui eu vou fazer uma proposição, a gente não vai esquecer jamais o que essa tríade de personagens fizeram pela gente durante todo esse tempo. Mas a gente pode atualizar esse processo trazendo novos personagens, e aqui obviamente eu estou me baseando muito pelo que eu gosto. Então nós temos, por exemplo, o personagem de Um Sábado Qualquer, do Carlos Ruas,
que ele trabalha com divindades, né? Então é Deus, o diabo, Adão, Eva, Júpiter, Zeus, etc. e outras divindades, que é divertidíssimo. A gente tem, por exemplo, as crônicas de Wesley e a gente tem a Dona Anésia e o seu humor sarcástico do Will Tirando. Então são diversos quadrinhos que a gente pode estar atualizando e utilizando em nossas avaliações. Mas aonde a gente pode encontrar isso? É importantíssimo que o professor esteja lendo o quadrinho, como eu falei. E não necessariamente ele precisa estar comprando, gastando dinheiro com isso. Ele pode, por exemplo, seguir esses artistas no Instagram. A grande maioria deles publica suas tirinhas no Instagram e a partir dali é que eles tentam vender as suas publicações. Então ele pode, por exemplo, seguir no Instagram, no Facebook, nas mídias sociais esses quadrinhos, porque acredite, muitos dos nossos alunos, obviamente dependendo da idade que nós trabalharemos, também os seguirão e seguirão outros artistas. Aqui obviamente está ligada muito ao meu gosto. Você que está vendo essa palestra vai poder escolher os seus personagens. Curte um, aí vai aparecer o outro na tua lista para podendo te oferecer. Você vai conhecer outras pessoas. Essa cultura do meme muitas vezes usa esses quadrinhos e a gente nem sabe quais são. Sigam esses quadrinistas, porque é deles que você vai poder tirar alguns quadrinhos para trazer para sua sala. Como por exemplo, eu trouxe aqui para vocês nesse momento um quadrinho do Carlos Ruas, que faz Um Sábado Qualquer, mas ele também faz essa série chamada Mundo do Avesso. E o Mundo do Avesso é genial, não tem menos do que isso. E aqui, exatamente o que a gente está falando para você fazer. Ele pega uma matéria, ele pega um conteúdo, apresenta um estímulo no segundo quadro e ele transforma aquilo em algo muito mais atrativo. Particularmente eu adoro brócolis e eu discordo da representação do brócolis. Mas eu compreendo que no mainstream, né, no senso comum, não é uma das comidas que mais é apreciada, digamos assim. Mas é isso que eu estou falando para você fazer. Para você pegar aquele conteúdo que muitas vezes é difícil, que muitas vezes tem umas complicações inerentes a ele, e colocar uma nova roupagem, colocar uma nova forma de trabalhar através dos quadrinhos, trazendo o quadrinho para a sala de aula. O problema é que para trazer o quadrinho em sala de aula existem algumas dificuldades, mas que são dificuldades que podem ser superadas, tá? Qual é o principal dilema aqui? O principal dilema é como trazer aquele volume físico que muitas vezes é caro para a sala de aula. Como é que eu vou pedir para o meu aluno, que muitas vezes tem uma dificuldade, dependendo da instituição que a gente trabalhe, no público complica ainda mais, mas mesmo que nós trabalhemos em escolas particulares, nem todos os pais terão como dar vazão e você ficar pedindo quadrinhos semestralmente, bimestralmente. Mas existem as soluções, e a principal delas é trazer aqueles que tantas vezes nós encaramos como inimigos para nossos aliados. Isso é uma coisa que acontece muito nas histórias em quadrinho, por exemplo, de antigos vilões se tornarem aliados, mas eu nem vou entrar nesse fato. Então o celular está aí, e esse momento pandêmico que nós vivemos demonstra exatamente o quanto o celular foi o nosso aliado. Talvez essa tenha sido a maior mudança de mentalidade, uma vez que nós passamos para esse processo de digitalização forçada do ensino. Eu estou aqui nesse momento falando com uma câmera, utilizando programas, utilizando meu computador para poder passar essas informações para vocês. E aqui também tem que fazer uma ressalva que depende, obviamente, da faixa etária que você esteja trabalhando. Mas os nossos alunos, em quinto ano, em sexto ano, em quarto ano talvez, dependendo do pai, dependendo do público, eles podem ter o smartphone. E ainda que eles não o tenham, os pais dele têm. Existe um grupo de WhatsApp dos pais, e existe o Google Classroom. E aí o nosso outro grande parceiro vai ser o PDF, vai ser o formato de arquivo. Então você pode muitas vezes tentar buscar aquele arquivo, aquele quadrinho em um formato de PDF. Vários dos quadrinhos contemporâneos são publicados também em formato de webcomic, dessa forma chegando mais facilmente até o aluno e passar para ele de alguma maneira em PDF. Então você pode digitalizar aquele quadrinho e fazê-lo chegar até o aluno. O importante é que o processo educativo seja feito, e é a partir disso que ele vai ler. Para vocês terem ideia, o mercado vai se revolucionar muito provavelmente pelos próximos anos. Diversas editoras norte-americanas, estadunidenses, já estão trabalhando com modelos de publicação
digitais. Então você tem o arquivo digital às vezes chegando primeiro para o leitor. Você tem mercados que estão em ebulição, como o mercado coreano, aplicativos de streaming de quadrinho, todo focado na narrativa pelo celular, por aplicativos. Então é uma espécie de Netflix de quadrinho no celular para o leitor jovem. Então esse é o nosso leitor. E aí, embora a gente possa pensar, mas é criança, não vai ficar com o celular na mão, a gente sabe como é que tá o processo hoje em dia, que a criança brinca no jogo e vê o YouTube. Tem criança que já tem canal no YouTube muito novinha. Então a gente tem que fazer, em primeiro plano, do celular o nosso principal aliado. Em segundo, principalmente para quem for trabalhar com ensino público, estar sempre verificando quais são os quadrinhos ligados no PNL. Mas a gente está aqui para também falar e dar ideias e demonstrar como na prática o quadrinho pode ser utilizado em sala de aula. Então aqui eu vou fazer algumas propostas. Primeiro, como a gente está falando com vocês de pedagogia, que muitas vezes vão encarar uma turma que ainda não é letrada, a gente tem diversos quadrinhos mudos que podem ser utilizados para a compreensão. Então a leitura não está ligada apenas aos signos linguísticos, às letras. Muitas vezes você vai encontrar quadrinhos mudos que podem ser utilizados em vários dos elementos que nós estaremos falando nessa palestra. Em segundo lugar, você pode, quando sua turma já é letrada, fazer um exercício, por exemplo, de proposta de imaginação. E, obviamente, existem as inúmeras disciplinas. E a gente tem que lembrar que a língua portuguesa, nesse ponto, de uma maneira ou de outra, vai ser trabalhada independente da disciplina que você esteja jogando aquele quadrinho. Porque a pessoa vai ler, seja apenas as imagens ou a linguagem escrita, mas a pessoa vai ler, então vai ser um trabalho sobre discurso, vai ser um trabalho sobre lugar de fala. Você tem inúmeras potencialidades que você vai pensar dependendo do seu conhecimento. Eu, como professor de história, não tenho conhecimento sobre todas as disciplinas para poder dizer exatamente, mas a gente joga ideias, a gente trabalha essas noções. Por exemplo, aqui na história a gente pode pegar uma revista como Dom João Carioca, e Dom João Carioca é um exemplar que fala sobre a vinda da família real para o Brasil, e o aluno vai estar trabalhando tanto os contextos daquele período a qual ele está estudando, quanto também o português, quanto também a linguagem a qual ele está lendo ali naquele momento. Em geografia, a gente pode trabalhar a questão espacial, a questão do reconhecimento do espaço ao que ele vive. Você pode pegar um quadrinho que se passe numa zona rural, um Chico Bento, por exemplo, que todos vocês provavelmente conhecem, e trabalhar a questão de rural, a questão de urbano, falar sobre esse choque, falar sobre diferenças linguísticas, trabalhar as regiões com um quadrinho que se represente a região do Nordeste, a região do Norte, uma região oposta àquela turma que você está trabalhando. Então existem inúmeras potencialidades também na geografia. Nas ciências você pode pegar quadrinhos que falem sobre o corpo humano, é só selecionar, gente. A gente só precisa ter o conhecimento do quadrinho e aplicar a ele. E também da matemática. Muita gente pensa, matemática é muito difícil de ser trabalhada, os números e os cálculos. Eu particularmente sou péssimo em matemática, fui péssimo a vida inteira, mas a matemática também pode ser facilitada pelos quadrinhos. Aqui nós temos, por exemplo, esse quadrinho do Hagar, onde o professor pode trabalhar números racionais. O Hagar grita: quando contarmos até 10, atacaremos o inimigo. Faça a contagem, Ed sortudo. E ele faz 1 oitavo, 2 oitavos, 3 oitavos, 4 oitavos. Você já está trabalhando esse tema com o aluno. Você abre com o quadrinho, leva ao debate de uma maneira divertida, de uma maneira atrativa, para depois ensinar aquele conteúdo. A mesma coisa com unidades de medida, aqui trabalhando com a turma da Mônica. A outra modalidade que eu proponho que a gente faça, que a gente sempre busque fazer, é a de tirar o quadrinho da sala, ou seja, do quadrinho partir da sala para fora dela, para que o aluno também se torne um produtor da narrativa e assim ele se aproprie definitivamente daquele conteúdo. Então, por exemplo, a gente pode nos apropriar da linguagem dos quadrinhos, principalmente para turmas que não gostam de desenhar, que não sabem desenhar ou que têm algum tipo de timidez. Nós podemos utilizar as fotonovelas. Eu já utilizei esse tipo de exercício em sala. Nós escrevemos um roteiro e esse roteiro foi apropriando-se da linguagem dos quadrinhos, e
construímos uma fotonovela, nós definimos quais os alunos seriam, quais os atores, qual seria o tema. No meu caso foi sobre bullying, e aí os alunos faziam as encenações, paravam na posição, a gente tirava foto com o uso do meu smartphone. Isso pode ser com o uso do smartphone do professor, do smartphone de um aluno. Você pode pedir para que o aluno faça isso em casa e traga. Então existem várias formas de se trabalhar com essa narrativa da fotonovela. Outra potencialidade é o que a gente costuma chamar de fanzine. E o que é fanzine? Fanzine é uma publicação não oficial, é uma publicação amadora, feita por fãs, feitas por entusiastas. Então ela é muito barata. Na prática, ela é um quadrinho feito pelo próprio aluno. Então o aluno pode receber um incentivo, uma temática, você pode ter trabalhado um determinado conteúdo, pedir para ele explorar a partir disso. O pessoal de português pode trabalhar, por exemplo, as questões de como se fosse uma redação, uma produção textual, através do quadrinho. Pode ser passado um conteúdo de história, de geografia, e pedir para ele imaginar aquele conteúdo sendo aplicado na prática. Então existem várias formas, até para matemática, novamente, que às vezes parece tão distante de determinados planos, e a gente sempre pode trabalhar com propostas interdisciplinares nesse momento. Por último, a proposta do cubo, que é uma proposta muito interessante. Chegou ao meu conhecimento há pouquíssimo tempo, por incrível que pareça. Eu fiquei sabendo disso numa live que eu participei recentemente. E a produção dela é muito simples. Você faz um cubo, né, de um dado, digamos assim, de papel paraná, de papelão, de um papel duro, reforçado. E como um cubo tem 6 lados, eu precisei contar, mas eu cortei. E como um cubo tem 6 lados, você pega uma narrativa e separa ela em 6 lados. Pede para o aluno separar, provavelmente. Então, eu vou aplicar em história, por exemplo. Eu apliquei um conteúdo, digamos, abolição da escravatura, e eu peço para o aluno pegar e separar aquilo em 6 momentos, fazer 6 desenhos nos quadrados já pré-moldados, e a gente cola montando esse cubo sobre aquele conteúdo. Fica com uma fixação, ao mesmo tempo que pode ser uma instituição avaliativa, permitindo que o aluno gere um material, o aluno gere um material físico. E olha, muitas das pessoas que trabalham com ensino e quadrinhos e que trabalham com pesquisa de quadrinhos, falam que se montar uma gibiteca na instituição, os alunos muitas vezes geralmente vão procurar os quadrinhos dos seus amigos para poder verificar o que eles estão fazendo, o que eles estão contando. É um caminho a mais para que o aluno possa também apresentar os seus problemas, os seus dilemas, que ele possa se abrir mais. O quadrinho tem um potencial gigantesco. Na verdade, o gênero narrativo da arte sequencial do quadrinho, ele é gigante. Eu brinco sempre, como pesquisador de quadrinho, que eu posso aplicar ele em qualquer ideia de qualquer artigo. E a gente pode pesquisar ele em diversos temas. E aqui, se você gostou, se você quiser saber um pouco mais, eu faço parte da Associação de Pesquisadores em Arte Sequencial, a ASPAS, e nós temos um canal no YouTube, que é a Associação dos Pesquisadores em Arte Sequencial. Lá você vai encontrar uma série de programas que nós estamos fazendo, incluindo uma série que está saindo de 15 em 15 dias sobre o uso do quadrinho em sala de aula. A gente está indo para o 2º episódio, cada um dos episódios são focados em um ano, uma época do ensino, né? Então a gente já fez ensino fundamental com essas e outras ideias, com outros debates. Você pode estar assistindo lá, ou você pode procurar também os meus canais pessoais de pesquisa. Eu tenho um canal de divulgação científica de história, o Projeto Estudando, que está lá no YouTube como Projeto Estudando, que nem está escrito aqui em cima, ó, com ist de história. E as minhas mídias, o @estudando, que é o meu projeto no Instagram, e o meu canal pessoal, para se você tiver alguma dúvida, se você quiser fazer alguma pergunta, alguma colaboração, já que a gente está distante nesse momento. Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado.